Provavelmente está acompanhando aí no noticiário, né, as informações sobre aumento do número de casos de Covid em algumas localidades aqui do país. Especialistas têm alertado para a possibilidade de uma nova onda da doença, né, aquilo que a gente durante tanto tempo falou, né, chegada de nova onda, coisa e tal, e agora novamente fala-se nessa possibilidade. Vamos falar um pouquinho sobre a situação aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, nosso estado, com um triste destaque, não é, que a nossa capital é a única do Sudeste que ainda não deu início à vacinação dos adultos abaixo de 40 anos, com a quarta dose, né, que seria a quarta dose. Eu mesmo tomei a minha terceira dose em março, né, e desde então nada, não é? Vamos falar sobre esse assunto com o Dr. Carlos Starling, infectologista, está aqui ao vivo por telefone. Doutor, como vai? Bom dia para o senhor. Bom dia, Lu. Um prazer. Prazer é todo nosso. Doutor, queria ouvi-lo então sobre a situação de momento epidemiológica e a percepção do senhor sobre esse aumento de casos, né, que a gente tem acompanhado em algumas regiões aqui do país. Qual que é a situação de momento mesmo? Bom, nós estamos num momento que a estabilidade epidemiológica, ela está se mantendo, né? Ou seja, nós estamos com cerca de 40 casos por 100 mil habitantes, que é uma incidência bem mais baixa do que nós já enfrentamos anteriormente. Entretanto, a tendência é de aumento. E esse aumento está associado a uma série de fatores, principalmente tempo decorrente entre vacinação, entre reforço anterior e o reforço atual, né? Ou seja, e o momento atual, mais de 6 meses, né? Mais de 6 meses significa que a imunidade das pessoas já caiu de forma muito significativa, né? Que é o tempo que geralmente a vacina induz resposta, né? E também a imunidade natural, tanto a imunidade natural quanto a imunidade conferida por vacina cai. E novas variantes estão chegando e que desafiam a resposta imunológica. Além disso, temos as aglomerações de eleição, de Copa do Mundo, de festividades de final de ano. Então, tudo isso coloca um cenário bastante complexo pela frente, né? Doutor, quando o senhor fala dessa questão da imunidade que obviamente vai baixando com o tempo, a questão de mais uma dose que não foi aplicada, sobre essa situação de Belo Horizonte não ter vacinado essa população abaixo de 40 anos com essa quarta dose, como eu falei aqui na abertura, eu mesmo me enquadro nessa situação. A prefeitura poderia, por conta própria, já que tem pessoal, tem know-how, a gente sabe, tem estrutura, tem posto de saúde e tudo mais, dar início a essa vacinação sem esse ok, sem esse comecem a vacinar lá do Ministério da Saúde, como algumas cidades já estão fazendo? Bom, ele poderia fazer isso, né? Poderia fazer, principalmente considerando que a postura do Ministério da Saúde, desde o princípio da pandemia, foi uma postura negacionista, né? O Ministério da Saúde atrasou compra de vacina, isso está associado a milhares de mortes, né? Mas, né, tem sido também a postura de Belo Horizonte seguir as recomendações do PNI, né, do Programa Nacional de Imunizações, que foi, como eu já disse, muito bombardeado ao longo desses últimos anos, né? Então sofreu muito, muitas quedas, muitos técnicos de boa qualidade saíram, né, do PNI. Então, no sentido de proteger a população, é mais do que necessário fazer a quarta dose. Isso tem trabalhos que são contundentes que mostram isso, né? Principalmente considerando como o seu exemplo, né? Você vacinou lá em março, né? Colocando 6 meses, a sua imunidade em setembro já estava caindo, em novembro está muito baixa. Então, você já está vulnerável novamente a uma infecção, né? A infecção pelo Covid. E a infecção pelo Covid, mesmo podendo ser um pouco mais branda em quem já foi vacinado, né? Nós temos a síndrome pós-Covid, que são as consequências a médio e longo prazo de uma infecção pelo SARS-CoV-2, que é
o Covid-19, né? Então, é muito preocupante, sim, essa situação, e eu acho, na minha opinião, que, considerando o limbo administrativo que nós estamos aí pós-eleição, seria prudente iniciar, sim, essa vacinação em faixas etárias mais baixas. E, além disso, né, nós temos um outro problema. Nós estamos usando uma vacina que foi desenhada para a cepa de Wuhan, sendo que outros países, Estados Unidos, Europa, México, vários outros países, inclusive da América Latina, já estão utilizando a vacina moderna, a vacina adaptada, né, para a variante Ômicron que está circulando. Tanto a vacina da Moderna quanto a vacina da Pfizer já foram ajustadas. E o Brasil sequer comprou essas vacinas. Mais uma vez, né? É um crime que se comete contra a população brasileira. Nós já deveríamos estar com essa vacina que está aprovada pelo Ministério, pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, né? E, portanto, nós já deveríamos ter comprado essa vacina e ela já está disponível para a população, né? Além disso, o tratamento. Então, nós já temos toda uma linha de cuidado para lidar com o Covid e que está sendo negligenciada mais uma vez. Temos tratamentos efetivos e temos vacina também já adaptada. Doutor Carlos, quem fala é Murilo. Queria perguntar para o senhor o seguinte, essa variante que está voltando aí, é a Ômicron ou é uma subvariante dela? E sobre os sintomas dela, são os mesmos sintomas da Ômicron lá do início do ano? Como é que está essa questão? E esse quadro vacinal que o senhor falou aí, tem pessoas com uma dose, pessoas com 2 doses, com 3 e algumas com 4. E esse quadro favorece o surgimento dessas variantes também? Perfeito. Favorece. Essa nova variante é uma subvariante, aliás, da Ômicron, né? E ela segue os mesmos padrões clínicos da Ômicron, ou seja, os sintomas, sinais e sintomas são muito semelhantes, febre, mal-estar, tosse, eventualmente perda de olfato, perda de paladar. Os sintomas são muito semelhantes. A gravidade é que nós ainda não sabemos qual será, porque essa é uma incógnita, né? A exemplo de outros países, dos países europeus, né? Houve um aumento do número de internações, principalmente em quem estava com a situação vacinal atrasada, né? Ou seja, não tomou o reforço, né, vacinal, né? Ou senão não havia se vacinado, a vacinação estava totalmente errática. Essas pessoas, principalmente idosos e imunossuprimidos, né, têm um risco muito maior de terem formas clínicas mais graves, internados e eventualmente evoluírem para óbito. E as crianças, hein, doutor Carlos Starling? A Luciana falando com o senhor, citou aí, né, enfim, os idosos, as pessoas imunossuprimidas e a situação das crianças. Pois as crianças, no princípio dessa pandemia, houveram especialistas falando que criança não tinha problema, né? O que foi, o tempo foi mostrando que isso está completamente equivocado, né? Então, nós temos aí centenas e milhares de mortes em crianças, e uma boa parte delas que não tinham a menor comorbidade, ou seja, não tinham doenças associadas, subjacentes. Então, hoje nós já temos vacina aprovada, né, de 6 meses para cima, né? Crianças acima de 6 meses já deveriam estar sendo vacinadas, né? No entanto, essas vacinas não foram adquiridas, não estão sendo utilizadas, né? Ou seja, é mais um absurdo do ponto de vista de saúde pública que nós estamos vendo na gestão dessa pandemia, que foi assim desde o princípio e continua assim, com a perspectiva de mudança. Nós esperamos que, de fato, isso mude a partir de janeiro. Doutor Carlos, aqui no nosso chat do YouTube, a Ana Paula está falando que ela voltou a usar máscaras em atendimentos médicos, metrô e supermercados. Também tem observado mais gente, sobretudo no transporte público. Acho que a recomendação é essa mesmo, né? Fortemente recomendado, né? Essa é uma medida que está nas mãos de cada um, que você não depende de ninguém gerenciar.
É você que tem que gerenciar. E as máscaras funcionam e reduzem o risco de infecção de forma extremamente significativa. Eu recomendo a todos que utilizem máscaras, né, em ambientes fechados, né, particularmente em transporte público, eventos sociais com aglomeração, né, teatro, cinema. Né? Então, é uma medida simples, barata e que está na mão de qualquer um. Né? Verdade. E nós sabemos que funciona. São 10h20. A gente conversou aqui na Band News FM com o Dr. Carlos Starling, infectologista, fez parte do Comitê de Enfrentamento à Covid aqui da Prefeitura da capital. Um valoroso trabalho, inclusive. Dr. Carlos, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Foi um prazer enorme. Um abraço. Prazer é todo nosso.